código que ele queria pra mostrar toda a realidade que os alunos enfrentam. Esse aqui é o Bruno, ele é estudante aqui da escola. É. Aí, Bruno, como é esse código social? É ruim, pior que você pode imaginar, ruim é ruim mesmo. O que você trabalha? Eu trabalho para sustentar os meus 3 filhos. Você estuda? Não. Sempre sustentando, mas não estuda não. Como você vê essa escola? Escola? É tipo um presídio, cara. Não liga nesse negócio aí, mano. É tipo desse jeito. Escola é tipo um inferno, é briga todo dia, entendeu? A polícia aparece aqui direto, aluno bate no professor, rola droga, fuma mesmo, caça as minas, transa aqui na escola. O bagulho é assim mesmo. Desse jeito. Parece um bordel, pra falar a verdade. Mas é torturado isso!